Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e que possamos estar conectados com o nosso Mestre Jesus neste momento. O tema desta tarde, então, é como administrar a crise. Para nós sabermos administrar uma crise, nós precisamos primeiramente saber o que é uma crise. Crise, então, é qualquer momento em nossas vidas de desequilíbrio, algum momento que nos desestrutura e que evidencia a necessidade de alguma mudança. A crise, ela pode ser benéfica ou não. Quando a crise será benéfica para nós? Será que existe uma crise benéfica? Sim. A crise sempre será em nosso benefício quando nós aceitamos esta crise como um aprendizado. Quando nós crescemos com a crise. Quando nós aprendemos com ela. Quando nós sabemos aproveitar tudo aquilo que a crise nos mostra. O que aquela crise que se instalou quer nos ensinar. E com isso, aprender e fazer as mudanças que ela requer. Crise é aquele momento, então, que nos chacoalha. Quando a gente, às vezes, não está bem em cima dos trilhos, ela nos coloca de volta. E quando uma crise, então, seria maléfica? Toda vez que nós nos desestruturamos quando ela surge. Quando nós perdemos o equilíbrio. Quando nós não aceitamos aquela situação que gerou a crise. E, inclusive, às vezes nós nos revoltamos quando a crise se instala. E se nós nos revoltamos, nos desestruturamos, com isso nós não iremos resolver a crise certamente. E ainda poderemos agravar a situação. Porque bem sabemos que somente por uma crise bem administrada é que surge a possibilidade das verdadeiras mudanças. Por exemplo, existem vários tipos de crise. Poderá ter uma crise financeira, um conflito familiar, um conflito pessoal. Então vamos pensar o seguinte. Quando em uma empresa surge uma crise financeira, de que forma esta empresa poderá sair desta crise? Como que ela busca administrar esta crise? As empresas normalmente têm um administrador. Com certeza, esse administrador irá buscar estratégias para resolver essa crise que se instalou. Ele precisa conversar com os diretores e cortar custos, aumentar as vendas, aumentar seu faturamento. É assim que se resolve uma crise numa empresa, uma crise financeira. E na nossa família, quando gera uma crise financeira? Claro que nós nem sabemos o que é isso, né? A gente não tem essas crises financeiras em casa. Mas se eventualmente surgir uma crise financeira na nossa família, nós precisamos sentar com todos os elementos, os componentes da nossa família e rediscutir os nossos gastos, não é assim? Nós precisamos ver aonde nós podemos cortar gastos, o que é que nós podemos reduzir naquele mês, comprar menos, gastar menos. Isso é uma forma de administrar uma crise financeira. Esse tema crise, eu trabalho aqui no grupo Apoio Fraterno, com os dependentes químicos e familiares, que funciona aqui na casa às quintas-feiras à noite, e nós trabalhamos esse tema como um dos princípios.
Porque nas famílias de dependente químico, as crises são muito frequentes, essas crises familiares. Elas se instalam mesmo. Então, a gente aqui, todas as semanas, está recebendo famílias em crise. E essas pessoas, essas famílias, elas vêm realmente desestruturadas quando descobrem que algum elemento da família está no uso das drogas. E nós trabalhamos neste grupo da seguinte forma. Esse princípio ele nos mostra e nos ensina que nós temos 4 etapas para administrar uma crise. E eu estou falando aqui neste grupo de dependência química, mas essas 4 etapas servem a gente adaptando-as para qualquer tipo de crise que se acomete nas nossas vidas. Eu vou aqui então pegar um exemplo de vivência que a gente tem na prática, na experiência todas as semanas. Vamos supor uma família, pai, mãe, 2, 3 filhos. Um momento da vida, essa família descobre que um de seus filhos está usando drogas, que já se tornou um dependente químico, que não consegue mais largar esse vício. Certamente isso vai gerar uma grande crise nessa família. As famílias normalmente não estão preparadas para isso. A gente sabe no dia a dia que isso é comum, mas a gente até aceita, porque é lá no meu vizinho, é lá no meu parente, é lá na outra cidade, mas quando se instala na minha casa, na minha família, é diferente. Aí a crise é comigo. E aí o que é que acontece? Normalmente aquele filho, ele é apontado, ele é julgado, ele às vezes até condenado pela família, se torna uma espécie assim de ovelha negra, porque você é o problema da nossa crise familiar. E a gente trabalhando esse tema, a gente sabe que se tem um dependente químico na família, todos da família têm a sua parcela de responsabilidade por isso. Então, qual seria a primeira etapa para administrarmos essas crises? Definir o alvo. Se gerou uma crise, nós precisamos definir o alvo. Neste exemplo que eu estou trazendo, de um dependente químico, o que seria definir o alvo? É saber como nós vamos agir para ajudar que este nosso filho saia da drogadição. Então, qual é a melhor forma de eu saber? É saber o que está se passando com ele. É o buscar informações sobre o assunto, saber as consequências que causa uma dependência química, é instruir, buscar livros, buscar ajuda médica, enfim, tudo aquilo que a gente pode ter de bagagem do conhecimento sobre o assunto, nos facilita para a gente poder interceder. E muito importante é evitar o desequilíbrio, a raiva, os julgamentos. Que no primeiro momento a gente sabe que isto é quase que inevitável. Mas quando a gente consegue parar e pensar, a gente precisa retomar esse equilíbrio emocional para poder agir de alguma forma. A segunda etapa é fixar prioridades. Quais são nossas prioridades neste momento? E repito aqui, isso aí poderá ser usado para qualquer tipo de crise que se estabelece. Neste caso aqui do exemplo, qual é a prioridade no momento? Eu olhar aquele dependente como ele verdadeiramente é. Como a gente usa no grupo assim, vou tirar a venda dos olhos para deixar de ser manipulada, para deixar de ser iludida, porque quem está nesse tipo de problema, eles aprendem a manipular,
eles aprendem a até, muitas vezes, deixar de falar a verdade. A gente precisa buscar ajuda, né? Aonde a gente sabe que poderá ter uma ajuda. Nem sempre a melhor ajuda é conversar com o meu vizinho, porque talvez ele não tenha a informação que eu precise, talvez ele também não tenha o conhecimento que nós precisamos. Então a gente vai buscar aonde a gente sabe que pode ser ajudado, que neste caso seria médico, grupos de apoio, para a gente aprender como lidar. E, na verdade, enfrentar o desafio de ajudar esta pessoa que está na dependência. A terceira etapa é formular o plano. O que é formular o plano? É botar no papel aquilo que a gente precisa fazer. Nem sempre é o que a gente quer fazer. É o que deve ser feito. Então, que nem eu falava antes, numa crise financeira, aqui também nós precisamos juntar a família e conversar. Todos precisam participar de qualquer evento em relação a alguma crise. Quando mexe com toda a família, quando diz respeito a toda a família, é interessante que todos participem para que se administre essa crise beneficamente. Então aqui, como eu disse, botar no papel seria fazer a lista das prioridades. O que é que nós precisamos fazer daqui para frente? Como nós deveremos agir? Então, aí naquela reunião de família, estipular, colocar os limites, colocar as regras. Cada um vai cumprir. E não é só o dependente, toda a família vai participar e vai fazer a sua parte. Nós temos que tomar cuidado quando a gente vai fazer uma lista de regras e disciplinas para a gente colocar regras claras que a gente possa cumprir. Porque de nada vai resolver a gente colocar uma regra e daqui a pouco a gente, poxa, mas essa fica difícil cumprir. Se foi o nosso plano. A gente vê exemplos assim. Meu filho, adolescente, por exemplo, esse está usando droga, ele tem 15 anos. Se você não cumprir com alguma regra, você não vamos mais deixar você assistir televisão. Só que esse menino chega em casa, se tranca no quarto dele, ele tem uma televisão no quarto. Quer dizer, seria uma regra estabelecida que, obviamente, nós não poderemos cumprir. Então, não seria uma punição, entre aspas, para o que ele deixou de fazer. Para a gente nunca precisar voltar atrás numa regra. Então, é estudar bem, estabelecer essas regras, que essa é 4 etapas para a gente realmente administrar bem uma crise. E a última etapa, e não menos importante, é executar o plano. É mãos à obra. Nós precisamos agir. Porque só pensar, só aguardar, só querer que o outro faça, nós não vamos ir muito longe. Nós precisamos botar a mão na massa, como a gente fala. Se for necessário, continuando nesse exemplo que eu dei, é buscar um tratamento para o dependente, mesmo que ele não aceite. A família buscar o seu tratamento, como eu dizia antes, todos têm sua parcial de responsabilidade e precisam buscar ajuda para poder ajudar o dependente a sair da dependência química. Mas ir também no lugar certo, como eu colocava, ir a um grupo de apoio, porque é lá que ele vai estar entre os iguais. Todas as pessoas que estão lá estão com a mesma dificuldade. Vai receber incentivos, vai receber apoio, vai receber ânimo para que talvez os resultados aconteçam com um pouquinho mais rapidez. Que a gente sempre fala neste grupo, que várias cabeças pensam melhor do que uma. Porque quando a gente se sente desamparado, de que forma eu vou agir, aonde eu busco solução, se a gente vai conversar com pessoas que já são da área, já têm experiência, a gente vai aprendendo com a experiência dos outros. Então é muito importante a gente ouvir quem já passou pela situação.
é muito mais fácil da gente conseguir superar também. Porque se a gente fez aquela lista, colocou no papel, a gente precisa botar em prática isso. Exigir esses limites. Normalmente, dentro da família, tem uma pessoa que se sobressai. Muitas vezes é pela hierarquia, às vezes é o pai dentro de casa, às vezes a mãe, às vezes até mesmo um filho. Ele tem aquele dom maior, às vezes, de ser mais organizado, de conseguir puxar à frente. Então, essa pessoa pode fazer esse começo, puxar à frente para essa situação. E cobrar aquele que tentar sair da linha. Porque nós temos que aprender, e nós aprendemos estudando sobre a crise, que se nós continuarmos sempre passando a mão na cabeça daquela pessoa ou daqueles que são os mais comumente geram essas crises, nós nunca vamos conseguir administrá-la direito. Então, como eu falava antes, no caso de uma crise financeira dentro da família, se são 4 pessoas na família e 3 aderem a este programa que eu falava, e um não aceita cumprir essas regras, ele vai continuar gastando, o programa não vai dar certo. Então, aí a importância de todos se engajarem neste programa. Porque se essa pessoa continua comprando, e o pai e a mãe vão lá, continuam pagando, ele vai lá e compra de novo, aí fica difícil. Assim é o caso do dependente químico. Nós precisamos parar de passar a mão na cabeça. Nós precisamos deixar que a pessoa que gerou a crise, que ela arque com as consequências que aquilo lhe causa. Eu comprei demais, eu não poderia ter comprado? Poxa, tem que ter alguém que diga assim, agora você vai trabalhar e vai pagar a sua dívida. Não é assim que é o normal? Você bebeu, bateu o carro, foi preso? Você vai arcar com a tua responsabilidade. Ou será que nós vamos ajudar esse nosso filho, ir lá tirando ele dessa enrascada e amanhã dando o carro de novo, sabendo que ele vai beber e poderá bater o carro de novo? Então é aí que a gente olha, às vezes a gente pensa, poxa, se olhar friamente assim, talvez seja que maldade, que crueldade, que frieza, mas não, é por amor. As crises se instalam para a gente achar as soluções e criar as mudanças necessárias. Por isso que as crises vêm, às vezes, tão arrasadoras nas nossas famílias. Nós não podemos fazer a vida inteira pelo outro. Já dizia Jesus que é necessário que o escândalo venha. Que não é assim, a gente está com uma situação difícil, a gente vai levando, com a esperança de que amanhã passe, vai melhorar. Às vezes tem que vir um boom, daquela crise verdadeira para a gente acordar. Opa, o que é que eu estou fazendo? Como que eu deixei chegar aqui? Usando, de novo, o mesmo exemplo, um dependente químico. Ele vem usando alguma droga, o pai sabe, a mãe sabe, faz de conta que não sabe, mas é pouquinho, ele promete parar. Agora, quando ele chega no fundo do poço, como a gente diz, aí a família acorda. Então, às vezes é necessário que a crise se instale para que a família acorde, para que o próprio usuário acorde e peça socorro, ou a família acha uma forma de ajudar ele a sair da situação. Então, esse é o lado bom. Essa é a crise benéfica que eu falava lá no início. Ela é benéfica quando nós entendermos que ela é necessária para nós fazermos as nossas mudanças. Mas aí vem aquela pergunta, aonde buscar força para isso? Administrar uma crise não é fácil, não. Nós sabemos. Mas ela é necessária e é possível. Então, para buscar força, é na espiritualidade, nós temos uma grande aliada. Levar Jesus, ter Jesus nos nossos corações.
levar a oração para dentro dos nossos lares. Para quem ainda não faz, esse é um hábito muito saudável, fazer o evangelho dentro do lar. Esse já ajuda até a evitar algumas crises. E certamente nós teremos mais tranquilidade, mais harmonia no momento de precisar administrar uma crise que se instalou. E a outra palavrinha tão bonita que é a paciência. Que a gente às vezes faz um esforço sobre-humano para buscá-la, né? Mas também é um exercício e ela é muito importante para nós resolvermos qualquer situação. Ela já diz que é a ciência da paz. Também lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, capítulo 9, que é sobre isso, a paciência. Onde Jesus dizia, sede pacientes. Então a gente se exercita. Neste momento, que nem eu falava, a gente retoma o equilíbrio emocional, respira fundo, busca essa paciência, se apega a Deus, à espiritualidade, para a gente conseguir raciocinar e levar à frente essa programação, essas etapas que eu trouxe aqui para administrar beneficamente as crises que se acometem. Tem uma historinha que eu vou contar rapidinho, que é de um pai que ele gerou uma crise desnecessária com pura falta de paciência e equilíbrio emocional. Certo dia esse pai foi convocado a ir à escola do seu filho para uma reunião onde seriam entregues os boletins. Mas esse pai, muito ocupado, era um senhor de negócios, ele ficou um tanto chateado. Tipo assim, mas eu tenho reunião de negócios, quem é a professora para me dar ordens, dizer que eu devo ir, que hora eu devo ir. Mas enfim, ele foi. Aí ele chegou na escola, para surpresa dele, a professora pontualmente iniciou a reunião. Mas ele ouviu a professora e já voltou aquele pensamento lá na reunião dele, que ele estava perdendo dinheiro, ele já estava planejando trocar seu carro com o lucro que ele teria naquela reunião, e tinha que estar ali esperando para pegar o boletim do seu filho, isso ela poderia ter mandado. Enfim, entre os devaneios dele, daqui a pouco ele escuta, lá longe, o pai do João não está? Então a professora já havia chamado ele não tinha nem escutado. Aí ele levantou e disse, estou aqui. Foi até a frente, pegou o boletim do seu filho, voltou ao seu lugar, ele só olhou assim, passou os olhos direto lá nas notas, ele viu 6, 7, 6, 7. Ele ficou furioso. Pegou aquele boletim, dobrou, botou no bolso do casaco e saiu para o seu trabalho. Mas saiu, cada vez ele ficava mais nervoso. Pensava com ele, mas não foi essa a instrução que eu dei para o meu filho. Eu dou tudo para ele, eu faço tudo por ele, para ele tirar essas notas na escola. Para isso que eu vim na reunião, vou guardar ligeirinho isso aqui para que ninguém veja que o meu filho está tão mal de notas na escola. Ele foi ao trabalho, cada vez mais irritado, até chegar a hora de ir para casa, chegou em casa. Aos gritos ele chama, Joãozinho, venha cá. E o filho sai correndo, feliz, querendo dar um abraço no papai, e ele disse, não tem papai, não tem abraço, venha cá. Tirou seu cinto e deu uma surra no menino. Surrou, esbravejou, xingou, tirou a raiva dele no menino ali, disse, e vá para o teu quarto que eu não quero mais te ver hoje. A esposa estava um pouco distante, viu a cena, só chacoalhou a cabeça em negação, não falou nada. Deixou que o marido se acalmasse. Quando quase na hora de ir para a cama, a esposa chega até ele, viu que ele estava mais calmo, e disse assim, está aqui o boletim do nosso filho que você esqueceu no casaco do teu paletó. Leia com muita paciência e analise a situação. Quando ele pega daí e vai realmente começar a ler lá de cima, ele viu de cara assim, que dizia, boletim do papai. Aí ele já se interessou, aí ele continuou. Aí a primeira frase que dizia era assim, ó,
Pelo tempo que teu pai dedica para uma conversa contigo antes de dormir. O filho tinha lhe dado uma nota 6. Pelo tempo que teu pai dedica para brincar contigo. Outra nota 6. Pelo tempo que teu pai dedica para te ajudar com as tarefas. Ele ganhou um 7. E assim continuou. Pelo tempo que teu pai dedica para te abraçar e beijar, era um 6. Ensinar coisas, tirar dúvidas, ajudar nos teus problemas. Tudo era 6, 7. Aí o pai viu que as notas ruins não eram do filho. É óbvio que a gente sabe que esse pai teve um remorso, ficou muito chateado, entrou em prantos, se dirigiu ao quarto do filho. Diz a história que o filho estava inchado de tanto chorar, porque se decepcionou com o pai. E aí, claro, aí ele veio numa crise que ele tinha gerado desnecessariamente. Ele precisou administrar essa crise. E agora? O meu filho está lá decepcionado, a minha esposa está decepcionada por uma atitude, por uma falta de paciência, que eu não tive paciência de ler o que estava escrito no papel. Aí ele foi até o filho, abraçou, pediu desculpas, enfim, o filho quase dormindo, ele ainda abre os olhinhos e diz assim: papai, eu te amo. E aí, em paz, ele adormece. Mas então, para que a gente evite gerar crises desnecessárias e para que a gente possa administrar aquelas que mesmo indesejadamente já vêm a nós, já é o suficiente, nós não precisamos gerar ainda outras, que a gente possa ter essa paciência e esse equilíbrio emocional de saber administrá-las. Porque com pensamentos, atitudes de amor, com tranquilidade, disciplina, essas são as ferramentas que nós precisamos neste momento. Um autodomínio, porque é com pensamentos positivos, que é com paz no coração, que a gente consegue. Vamos ter o exemplo que Jesus nos deixou, paciência para todos, e ele nos disse, deixou o recado, sede pacientes. Nós que às vezes esquecemos que ele nos disse isso. A gente quer tudo muito instantâneo. A gente corre tanto nessa vida que a paciência parece que a gente deixou um pouquinho de lado. Então que essa mensagem sirva para nós. Tentarmos melhorar a nossa nota para com nossos filhos também. E reavaliarmos na nossa família, aonde quer que tenha uma situação mais difícil, a primeira coisa, a gente raciocina, a gente se equilibra, a gente busca paciência, busca Jesus. Jesus não nos desampara. Deus não nos dá nada pronto. Ele nos dá dificuldades para que com isso nós aprendamos a crescer e a evoluir. Por isso a necessidade muitas vezes das crises. Porque se nós não aprendemos de outra forma, a crise tem que se instalar. Nos dá aquele chacoalhão, que nem eu dizia no início, para que com isso a gente busque alternativas e tome uma atitude para fazer as mudanças. Então, administrar bem uma crise é transformar a nossa vida para melhor com as ferramentas da paciência, do equilíbrio, do amor. E que possamos ficar na paz de Jesus e pacificar os nossos corações na tarde de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos.